Sempre me disseram que o ringue era o lugar mais perigoso do mundo, que lá dentro só existe você e o adversário. Um erro e a luz apaga. Mentiram. O lugar mais perigoso do mundo é aqui, agora. Não existe juiz, plateia ou regra. Só o som de algo que não devia estar na terra e o silêncio logo depois. Meu nome é Jairo Sumbi Oliveira, 32 anos, nascido em Salvador, Bahia, crescido nas lutas e nos becos, e agora, sobrevivente. Mas isso não é sobre glória. Não é sobre vencer. É sobre não morrer. Ainda não. Na noite anterior à invasão, eu estava voltando da academia. Treino puxado, sangue escorrendo do supercílio, costela doendo, sinal de que o sparring valeu a pena. Bright Vale me parecia estranha naquela noite. O ar mais pesado, a rua mais vazia, como se a cidade inteira estivesse prendendo a respiração. Minha mente estava em outro lugar. Eu tinha uma luta marcada em Vegas, talvez a última chance real de fazer meu nome. Já estava quase desistindo de correr atrás, mas não sei. Uma parte minha ainda queria provar algo. Nem sei para quem. Cheguei em casa por volta das 22 e fiz gelo para a mão inchada, coloquei uma lasanha no micro-ondas, deixei a TV rolando num canal qualquer. O noticiário falava de fenômenos atmosféricos incomuns, picos magnéticos fora do padrão. O tipo de coisa que ninguém dá bola até virar tragédia. Deitei no sofá, deixei o corpo pesar. Acho que cochilei com o barulho do ventilador girando. Aquele barulho hipnótico, quase um mantra. Acordei com silêncio. Mas não um silêncio comum. Era absoluto. Sem vento, sem grilos, sem carro passando, como se o mundo tivesse sido colocado em pause. Olhei para o relógio. 4:02. Levantei devagar. Senti uma tontura estranha. O chão parecia vibrar, fraco, mas constante, como uma batida grave de subwoofer distante. Na janela, a rua estava banhada por uma luz azulada que não vinha de lugar nenhum. Nenhum poste, nenhum carro. Só aquela luz estranha e difusa. E uma sombra, alta, estática, observando. Senti meu estômago virar. Meu instinto gritou. Não era humano. Me escondi atrás da cortina, segurando a respiração. O vulto passou devagar, sem som, sem pressa, como se soubesse exatamente onde ir e que nada poderia detê-lo. Lá fora, os postes começaram a explodir em faíscas. Um por um, a energia caiu. O relógio da parede parou. O ventilador também. Só restou o zumbido grave, mais intenso agora e mais próximo. Eu não sabia o que era, mas o corpo sabia. Era o tipo de medo que nasce no osso. Peguei minha mochila de treino, enfiei algumas barras de proteína, a jaqueta, minha bandagem. Fui até o armário e peguei o taco de beisebol que usava no treino funcional. Nada mais ridículo do que achar que aquilo ia me proteger, mas era tudo que eu tinha. Desci as escadas do prédio com cuidado. O corredor estava escuro, mas vi luz saindo pela porta do apartamento da dona Célia, a vizinha do 103. Toquei. Baixinho. Nada. Abri devagar. Ela estava sentada na poltrona, olhar fixo para frente, a TV desligada. Na tela preta, o reflexo do que estava atrás dela. Uma figura alta, magra, de pele cinzenta, sem olhos visíveis. Como um fantasma que respirava ódio. Não gritei, não corri, só fechei a porta. Ali, naquela fração de segundo, eu entendi. Bright Vale tinha sido invadida. E ninguém ia vir ajudar. O nascer do dia sempre teve um cheiro próprio. Mistura de umidade, café sendo passado e o mundo acordando aos poucos. Mas naquela manhã, não havia cheiro, nem som. Só uma luz pálida que entrava pelas frestas do céu encoberto, como se o sol estivesse com medo de aparecer. Corri pelo beco atrás do meu prédio, tentando não fazer barulho. Os tênis batiam seco no chão rachado. Eu sabia que tinha algo errado no mundo, mas meu cérebro ainda tentava racionalizar. Pane elétrica, ataque terrorista, alguma arma experimental. Não queria aceitar o óbvio. Virei na Rua 11, onde ficava o mercadinho do Sr. Park. Porta arrombada. As prateleiras estavam inteiras, mas os produtos jogados no chão, como se alguém tivesse largado tudo no meio de uma compra. Peguei uma garrafa d'água, 2 latas de atum, um pacote de bolacha. O alarme não tocou. Não havia energia, claro.
Mas também não havia tempo para pensar em certo ou errado. Era sobrevivência. Do lado de fora, vi as primeiras marcas. As ruas estavam molhadas, mas não havia sinal de chuva. O asfalto tinha rachaduras finas como teias. Alguns carros com os faróis acesos, outros tombados nas calçadas. E sangue. Manchas pequenas, circulares, que iam diminuindo de tamanho até sumirem. Como se alguém tivesse evaporado no caminho. Não aguentei. Vomitei atrás de uma lixeira. A náusea não vinha só do estômago. Era um enjoo que começava na alma. O mundo tinha mudado. E não ia voltar ao que era. Caminhei mais alguns quarteirões. Tudo cada vez mais estranho. Gatos parados nos telhados, todos olhando para o mesmo ponto no céu. Janelas abertas, TVs ligadas em estática, cortinas balançando num vento que eu não sentia. Passei pela academia onde treinava. O vidro da fachada estilhaçado. No tatame, uma silhueta humana desenhada com cinzas. Alguém desintegrou ali. Meu coração disparou. Foi ali que eu aprendi a lutar. Ali que me reconstruí depois de cada queda. Ver aquele lugar vazio, morto, era como perder um pedaço de mim. Ouvi um barulho agudo, como um grito distante, mas eletrônico. Me escondi atrás do balcão. O som vinha de cima, cortando o céu. Uma das naves. Ela não fazia barulho de motor. Era um zumbido metálico, constante, como se o próprio ar estivesse sendo torturado. Fiquei parado, imóvel, até ela sumir no horizonte. Ali entendi uma coisa. Eles não estavam apenas atacando, estavam patrulhando. Peguei minha bike no depósito dos fundos da academia. Pneus murchos, corrente enferrujada, mas servia. Pedalei devagar pela rua principal, evitando as zonas abertas. Foi então que vi o primeiro corpo inteiro. Um policial, de joelhos, sem marcas visíveis, mas com os olhos completamente brancos, virados para cima. Na mão, um rádio queimado. No peito, a plaqueta Officer M. Dunn. Eu conhecia ele. Treinava no boxe recreativo às quartas. Tinha 2 filhas. Tive vontade de fechar os olhos dele, mas não consegui me mover. Era como se o medo tivesse colado minha pele no ar. No cruzamento da Jefferson com a 16 encontrei movimento. Um grupo, 5 pessoas. Um homem com uniforme de limpeza urbana, 2 mulheres de jaleco, médicas, talvez, e um adolescente. Me viram de longe. Hesitaram, depois acenaram. "Ei, você tá bem?" gritou o homem. Assenti com a cabeça e me aproximei devagar. "A gente tá tentando chegar no hospital. Jefferson Memorial. Parece que estão abrigando gente lá", disse uma das médicas. Jefferson Memorial. Na minha cabeça, algo soou errado. Era longe, grande, um alvo fácil. "Vocês viram algum deles?" perguntei. "Ainda não, mas ouvimos coisas", disse o adolescente com os olhos arregalados. Meu irmão sumiu. Só sumiu. Ele estava na minha frente. Silêncio. Olhei para eles. Eram gente comum, como eu, e estavam quebrando, cada um tentando manter a sanidade enquanto o mundo derretia ao redor. "Eu sou o Jairo", falei. "Boxeador. Não sou militar, mas sei bater forte." Eles riram, nervosos. Era o mais próximo de alívio que conseguiríamos. Seguimos juntos. A pé, agora. Eu carregava a bike ao lado, pronta para ser usada se precisasse fugir. Nos escombros de uma farmácia, encontramos um rádio portátil. Uma das médicas tentou ligar. Nada. Mas por um segundo, ouviu-se um chiado. Depois uma voz distorcida. "Zona nula. Jefferson. Não é seguro. Escolha." E silêncio de novo. A médica me olhou pálida. "Acha que é verdade?" "Eu não acho mais nada", respondi. "Mas se alguém está tentando avisar, é porque ainda tem esperança." No meio do caminho, ouvimos um som diferente. Passos. Pesados. Mas não era gente. Nos escondemos atrás de um caminhão tombado. E então vimos a criatura, alta, magra, pele azulada, olhos sem íris, movia-se como quem flutua sem flutuar, como se o chão fosse uma sugestão. Na mão, um bastão de luz que pulsava em intervalos. E cada pulso apagava os postes ao redor. Não nos viu, mas parou, olhou para o céu e emitiu um som agudo, rápido, como se estivesse chamando. Outros 2 surgiram no alto do prédio da esquina, sem descer, só observando. A criatura do chão então sumiu, como se tivesse virado vapor.
As outras duas sumiram logo depois. Só então voltamos a respirar. Fomos até a entrada de um estacionamento subterrâneo para descansar. Eu cobri a entrada com um tapume, deixando só uma fresta. Lá dentro, escuro, frio, mas seguro por enquanto. Ninguém falou por minutos. Até que a mulher mais velha do grupo disse: "Isso é o fim do mundo?" "Não", respondi. "É só o primeiro round." O chão tremeu. Não como um terremoto. Foi diferente. Mais sutil, mas com algo por trás. Um estrondo abafado, como se algo gigantesco tivesse tocado o solo com cautela. Acordei com esse som. Estávamos no estacionamento subterrâneo há algumas horas. Cochilamos por turnos, mas o sono era leve, nervoso, como se cada músculo estivesse à beira do ataque. Levantei de imediato e corri até a fresta na entrada. O céu tinha mudado de novo. Nuvens em espiral, como um olho olhando para baixo. No centro, um ponto de luz negra. Sim, negra, como um buraco no tecido do dia. Dela, fios finos de energia se espalhavam como nervos no céu. E então, o som. Um estalo seco, depois outro. E mais um. Na rua acima de nós, postes começaram a explodir em sequência. Lâmpadas estourando, faíscas dançando no ar como se estivessem sendo puxadas por algo invisível. "Eles estão voltando", sussurrou uma das médicas. "Não", respondi. "Agora eles estão caçando." Do outro lado da rua, uma sirene tocou por 3 segundos, antes de ser cortada abruptamente. Um prédio de 3 andares colapsou sem barulho, como se a gravidade tivesse falhado só ali. Vidros se partiram, janelas foram arrancadas e então, o que restou foi poeira. Nada de fogo, nada de fumaça, só ausência. "A gente precisa sair daqui", disse o homem da limpeza. Assenti. Pegamos tudo o que tínhamos e subimos devagar. Ao sair, uma rajada de vento gelado nos atingiu como um soco. Mas o ar estava seco, sem cheiro, artificial. No horizonte, vimos as naves, pequenas, rápidas. Algumas desciam em linha reta, outras pairavam imóveis, como se observassem. Mas a maior, aquela que parecia comandar tudo, tinha descido. Estava parada sobre o Jefferson Memorial. "Droga", murmurei. Eles sabiam do hospital. Era uma armadilha desde o início. Começamos a correr pelas ruas secundárias. Passamos por casas abertas, portas quebradas, alarmes congelados em um único som contínuo. Uma escola, vazia, cadernos espalhados no chão, quadros riscados com palavras interrompidas. E então, ouvimos gritos. Vimos um grupo maior, pelo menos 20 pessoas, tentando escapar por uma rua mais larga. Estavam desesperados, sem direção, carregando malas, carrinhos de bebê, mochilas com roupas. E então, veio o som, o mesmo som que ouvimos antes de cada ataque. Uma vibração aguda repetitiva, quase uma sequência musical, mas sem melodia. Um padrão. "Se abaixem", gritei. Foi rápido. 2 naves menores desceram. Um feixe de luz passou sobre o grupo. Quem tocava a luz desaparecia. Sem dor, sem sangue. Só viravam pó. Os que sobravam gritavam. Tentavam correr, mas não havia onde. As criaturas apareciam nos telhados, nos becos, nas sombras. Altas, olhos vazios, mãos que estalavam no ar e comandavam as máquinas como maestros da morte. Tentei não olhar, mas vi uma mulher sendo levantada por uma força invisível. Ela gritava o nome da filha, que já havia sumido. Depois dela, só sobrou o vestido caído no chão. Corremos, sem saber para onde. O grupo original já tinha se separado. Só restavam comigo a médica loira e o adolescente. Entramos em uma loja de colchões. Derrubamos os móveis para barricar a porta. Ficamos em silêncio absoluto. "Eles não vêm sempre", disse o garoto. "Às vezes, eles só olham." "Por quê?" perguntei, quase sem fôlego. "Estão escolhendo", ele disse. Shade falou isso. "Eles estão nos escolhendo." A médica o encarou. "Shade? Quem é Shade?" Uma voz. "No rádio. Antes de tudo isso." Ele sabia. De repente, a loja tremeu. Uma sombra passou por cima. A nave, uma das grandes. Nos escondemos no provador. O menino tremia. A médica chorava sem emitir som. Eu apertava meu taco como se fosse sagrado. Então, uma luz varreu a loja. Ficamos imóveis.
A luz era quente, mas não queimava. Ela atravessou nossas peles. Sentíamos isso, como se escaneasse nossas intenções, pensamentos, segredos. E então, ela se apagou. Silêncio, por minutos. Depois, ouvimos passos. A porta da loja se abriu com um estrondo. Não era um alien, era uma mulher, sangrando, uniforme militar, metade do rosto queimado. Tem alguém aqui? Ela gritou, rouca. Saímos devagar. Acharam refúgio? Ela perguntou. Preciso de ajuda. Preciso de alguém que lute. Eu luto, respondi, instintivamente. Ela me olhou por alguns segundos. Então me siga. Saímos da loja. Ela nos levou até uma van militar tombada. Lá dentro, um dispositivo estranho, cilíndrico, pulsando. Eles querem isso de volta, disse ela. Isso controla alguma coisa. Uma área de silêncio, um espaço onde eles não entram. Zona nula? Arrisquei. Ela assentiu. Mas ele tá falhando. Preciso chegar até uma estação de energia. Ou eles vão invadir o último abrigo da cidade. Qual? Perguntei. Ela hesitou, depois sussurrou. Refúgio Verde. Congelamos. Isso não é um abrigo, disse a médica. Shade falou. É uma armadilha. A mulher assentiu. Eu sei, mas lá tem um reator. Se ativarmos, talvez a cidade ganhe tempo. Era isso. A escolha, ficar escondido, ou correr direto para o ninho da serpente. Olhei para o céu. A luz negra ainda pulsava. A cidade ainda queimava em silêncio. Mas meu sangue estava quente. Eu era lutador. E aquilo era o maior adversário da minha vida. Então vamos. Nós corremos. Não havia plano. Não havia mapa. Só instinto. E medo. A mulher ferida, ela nunca disse o nome, liderava com uma determinação quase suicida. A médica tentava acompanhar, com a mochila cheia de bandagens e remédios improvisados. O garoto, sem camisa, olhos ainda presos à lembrança do irmão evaporando diante dele, vinha logo atrás. Eu fechava o grupo, taco na mão, respiração pesada, escutando cada passo, cada som. Bright Vale não era mais uma cidade. Era uma memória quebrada. As ruas tinham rachaduras que pareciam cicatrizes abertas. O céu, antes azul, estava agora em camadas de vermelho, cinza e algo que não tinha nome. As naves ainda flutuavam, mas não caçavam como antes. Elas vigiavam. Eles sabem que estamos indo para lá, disse a mulher, cuspindo sangue no chão. Eles sentem o dispositivo. E se for isso que eles querem? Perguntei. E se estivermos levando o que falta para eles? Ela não respondeu. Mas no fundo, todos nós sabíamos. Estávamos indo para o olho do furacão. Não para vencer, mas talvez para distrair. Chegamos à zona industrial. Antiga área de fábricas desativadas. Galpões enormes e vagões enferrujados. Um silêncio úmido pairava sobre tudo. E havia mais do que silêncio. Havia algo invisível no ar. Algo que doía sem machucar. Aqui é o limite da zona nula, disse a mulher. Nada funciona direito. Som, imagem, até a luz se comporta diferente. Ela puxou o dispositivo da mochila. Agora pulsava mais devagar. A luz que emanava dele se tornava mais fraca, irregular. Se ele morrer aqui, a gente também morre, sussurrou a médica. O garoto tremia. Tem alguma coisa? Aqui perto. Eu sinto. De repente, nenhum estrondo. Não um ataque, um colapso. Uma torre de transmissão desabou a algumas quadras. O chão vibrou. Poeira subiu. Pássaros, os poucos que restavam, voaram em debandada. Do meio do pó, figuras surgiram. 6. Não humanos. Altos, mas diferentes dos outros que vimos antes. Estes tinham traços mais refinados, como se fossem feitos para liderar, não para caçar. Eles pararam, nos olharam, e então um deles falou. Sim, falou. Não queremos vocês aqui. A voz não veio pelo ar. Veio direto dentro da nossa cabeça. Fria, clara, indiscutível. Vocês não foram escolhidos. O garoto caiu de joelhos. A médica chorou. A mulher tentou erguer o dispositivo, mas ele apagou. E então eu avancei. Não por heroísmo, não por coragem, por raiva, por tudo que tiraram de nós. Gritei, pulei, girei o taco com toda a força. Acertei o peito de um deles.
E então tudo parou. O mundo virou branco. Minha visão apagou. Senti meu corpo ser lançado para trás, como se tivesse sido puxado por cordas invisíveis. Caí no chão. Fiquei ali, não sei quanto tempo. Quando abri os olhos, só vi céu, o vermelho, o vórtice, a luz negra. E ouvi o garoto gritar meu nome. Voltei cambaleando. Vi a médica no chão, desmaiada. A mulher ferida estava de pé, sangrando pelo nariz, e agora segurava o dispositivo com as duas mãos, como se estivesse tentando ativá-lo de novo. Eles foram embora, disse o garoto olhando ao redor. Só sumiram. Não, disse a mulher. Eles recuaram, porque estamos perto do reator. Ela apontou o galpão à frente. Um prédio antigo, janelas cobertas por placas metálicas. No topo, uma antena caída. É ali. O reator fica no subsolo. Preciso de cobertura. Invadimos o prédio. O interior estava escuro, tomado por teias de cabos, painéis quebrados, ferramentas jogadas. Mas ainda havia energia residual. Um brilho tênue nos circuitos, como se algo ali ainda respirasse. Descemos, degrau por degrau, luz por luz. O ar ficou mais denso. Cada passo soava abafado, como se estivéssemos entrando em outra dimensão. Lá embaixo, encontramos a sala. E encontramos eles. Não invasores, não humanos, mas corpos. 7 pessoas, vestidas com trajes militares e científicos, deitadas em cápsulas abertas, com fios conectados à cabeça, todos imóveis, como mortos, mas ainda vivos. E no centro, o reator. Era como um coração alienígena. Pulsava em luz azul, mas de maneira irregular, como se estivesse falhando. Eles estavam estudando isso, disse a mulher, tentando entender como controlar a zona nula. E falharam? Perguntei. Ou foram usados? Respondeu. Ela conectou o dispositivo ao painel. A sala inteira tremeu. As cápsulas começaram a apitar. Um dos corpos se mexeu, e então a mensagem, vinda dos alto-falantes antigos, distorcida, com chiados. Uma voz masculina, firme, familiar. Se você está ouvindo isso, chegou tarde demais. Todos congelamos. Eles não vieram destruir. Vieram substituir. Bright Vale era o teste. O refúgio verde é a semente. A mensagem cortou. O reator acendeu. E então, o ataque começou. Do teto, desceram 3 criaturas, rápidas, armadas, diferentes. Não vinham apenas matar. Vinham recuperar o que era deles. A mulher gritou para que corrêssemos. Ela ficou, nos deu tempo. Vi quando foi atingida por uma luz dourada e desintegrou, sem dor, sem som. Só se foi. Eu puxei o garoto e a médica. Subimos pelos corredores. Explosões atrás de nós. Luz e sombra se fundindo. Parecia o fim do mundo. Mas algo mudou. O reator explodiu. Uma luz branca tomou tudo. Um pulso que atravessou a cidade. Acordei em meio a escombros. A médica viva. O garoto vivo. Nada ao redor. As naves tinham parado. No céu, o vórtice desaparecia. Um silêncio novo nasceu. Não mais o silêncio do medo, mas do que vem depois do fim. Olhei ao redor. Peguei o taco quebrado ao meu lado. O garoto perguntou: acabou? Eu olhei para o horizonte e respondi: isso foi só o primeiro assalto. O céu parecia cansado. A explosão do reator mudou alguma coisa. As naves recuaram. O zumbido parou. A luz negra que antes cortava o céu desapareceu. Mas ninguém comemorava, porque a cidade ainda estava morta. Caminhamos por horas em silêncio, evitando os caminhos principais. A médica, Sarah, descobri agora, mantinha o braço do garoto, que disse se chamar Benício, ou só Benny. Eu seguia na frente, observando, protegendo. As ruas estavam cobertas de fuligem, como se a própria cidade tivesse sido queimada por dentro. Sem ninguém dizer, entendemos que estávamos procurando outras pessoas. Alguém, qualquer um. E então, achamos. Na entrada de um condomínio abandonado, uma voz gritou: parados! Mãos pro alto! Instintivamente levantei as mãos, empurrando Sarah e Benny para trás. 6 pessoas saíram de trás de carros e muros, armadas, com espingardas, facões, barras de ferro. Todos pareciam civis, mas com olhos de quem já tinha matado.
O líder era um homem branco, grande, com barba mal feita e uma camisa do exército manchada. Ele olhou para nós com desprezo. "O que vocês querem aqui?" "Só abrigo", respondi. "Não somos ameaça. Isso quem decide sou eu." Fomos revistados. Pegaram nossa comida, nossas garrafas, meu taco quebrado. Nos levaram para dentro de um prédio parcialmente destruído. Lá, mais pessoas. Mulheres, crianças, idosos. Uns 20 no total. Alguns dormiam em colchões, outros apenas sentados no chão. O lugar fedia a suor, medo e cansaço. "Esse é o nosso refúgio", disse o líder. "Meu nome é Carter. A partir de agora, vocês seguem minhas regras." "E quais são?" perguntei. "Simples. Obedece, come, questiona, vai pra rua." Sarah ficou chocada, mas não disse nada. Benny se encolheu no canto. Eu observei. Carter era um tirano, mas mantinha as pessoas vivas, com medo, mas vivas. E no mundo lá fora, isso já era mais do que a maioria. Nas primeiras horas, tentamos nos enturmar. Descobrimos que Carter tinha sido segurança de um banco. Nada militar, mas carismático e violento. Ele achava que os alienígenas tinham vindo limpar a raça e que só os fortes iam sobrar. "Eles não querem todos nós mortos", dizia. "Só os fracos." Um garoto do grupo tentou roubar comida. Carter o espancou com uma vara de ferro. Depois trancou ele num banheiro sem luz. Sarah tentou intervir. Foi empurrada. Mais uma palavra. "Médica. E você vai pra rua com esse moleque." Eu assegurei. Não era a hora, mas minha raiva crescia. E Carter percebia. Naquela noite, um grupo voltou de uma busca. Trouxeram um rádio portátil. Carter tentou ligar. E, por milagre, uma voz surgiu. Shade, escutem. Não confiem no Refúgio Verde." A conversão começou. Ele desligou. "Besteira", disse. "Isso é desinformação para criar pânico. Aqui estamos seguros. Aqui é o futuro." No dia seguinte, decidi conversar com outros membros do grupo. Discretamente. Muitos estavam ali contra a vontade. Outros estavam com medo de sair. Mas todos sabiam que Carter não era a solução. Era só mais um tirano, com a desculpa da proteção. "E se fôssemos embora?" sugeri. "Ele mataria a gente", disse uma das mulheres. "Já matou um cara que tentou fugir. Disse que era traidor." Na manhã seguinte, Carter anunciou uma medida de segurança. "A médica e o garoto vão ser isolados", disse. "Temos informações de que podem estar doentes." Eu me levantei. "Não, eles estão bem." "Foi um pedido, campeão." "E se eu não deixar?" Carter sorriu. "Então você luta por eles." Silêncio. Olhares se voltaram. Carter tirou a camisa, mostrou os punhos. Tinha cicatrizes e fome de sangue. "Vamos resolver como homens." No fundo, ele queria me humilhar, mostrar para o grupo que ninguém era mais forte que ele. Aceitei. Fizemos um círculo no meio do salão. Ninguém falou, ninguém torceu. Era uma luta sem honra. Carter veio com tudo. Direto, bruto, mas sem técnica. Eu desviei, esquivei. Acertei o fígado, a mandíbula, as costelas. Ele sentiu, mas não caiu. Avançou de novo. Me acertou no ombro, no queixo. Sangrei, mas firmei. O terceiro round foi o decisivo. Acertei uma sequência. Cruzado, direto, gancho. Ele caiu e ficou. O grupo ficou em choque. Ninguém sabia o que fazer. Me aproximei dele. Sangue no rosto. Respiração fraca. "Acabou, Carter. Chega de medo." Ele tentou levantar a mão. Talvez para pedir ajuda. Talvez para atacar de novo. Mas não consegui. Não terminei. Deixei que ele ficasse ali. "Vamos embora", disse para Sarah e Benny. 3 pessoas vieram conosco. O resto ficou. Medo ainda era um grilhão forte demais. Saímos ao amanhecer. Em silêncio. O céu estava claro. As naves ainda lá em cima, mas sem atacar. O rádio que pegamos tocou novamente. A voz era a mesma. "Se vocês chegaram até aqui, ainda há tempo. O Refúgio Verde vai abrir hoje à meia-noite. Mas cuidado, nem todos os portões são feitos para nos proteger." Olhei para Sarah. "Vamos até o fim?" Ela assentiu. Benny apertou minha mão. E seguimos. A contagem regressiva já tinha começado, mesmo que ninguém tivesse dito em voz alta. Era como se o próprio ar soubesse. Cada passo que dávamos em direção ao Refúgio Verde parecia mais pesado.
As naves estavam imóveis no céu, como sentinelas adormecidas. Mas os sons haviam voltado, e não eram bons. À distância, explosões abafadas, rajadas de luz cortando o céu, sirenes que começavam e morriam em segundos, sinais de que o mundo ainda sangrava. Caminhávamos por túneis subterrâneos, guiados por um dos que vieram conosco do grupo de Carter, um homem chamado Ortiz. Ele dizia conhecer caminhos que levavam até a antiga entrada de manutenção do Refúgio Verde. Acreditava que aquele portão não era monitorado. Eles não patrulham tudo, dizia. Nem mesmo eles conseguem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas ele estava errado. A primeira criatura apareceu a apenas 2 quarteirões da entrada. Estávamos passando por uma antiga estação de trem desativada, com trilhos cobertos de poeira e vegetação morta. Benny ouviu o som primeiro. Um estalo, como madeira quebrando. Paramos. Silêncio. Depois, o som de algo respirando. Ali, nas sombras entre os trilhos, uma figura se movia. Lenta. Era diferente dos outros. Mais robusta. Braços longos demais. Olhos que brilhavam em azul profundo. Como se tivesse sido feito de metal e carne ao mesmo tempo. Não é um dos comuns, sussurrou Sarah. Um vigia, disse Ortiz. Eles guardam os portais. Eu me adiantei. Peguei uma barra de ferro no chão. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Era adrenalina, determinação. A criatura não atacou imediatamente. Ela observou. Depois, ergueu o braço e o mundo escureceu. Tudo ficou preto por alguns segundos, como se tivéssemos sido puxados para outro plano, ou apagados. Voltei a ver quando já estava no chão. Ortiz gritava, Benny chorava, Sarah sangrava na testa, e a criatura não estava mais sozinha. 2 outros surgiram atrás dela. Um deles tinha algo nas mãos, um cubo negro, pulsante. Quando ativado, ele criou um campo ao redor de nós. Uma prisão invisível. Não conseguimos fugir. E então, a transmissão. No rádio que Benny carregava preso ao corpo, uma voz surgiu. Mas não era Shade. Era ela, a mulher que morreu com o reator. A militar. Sua voz, gravada em uma última mensagem. Se você está ouvindo isso, é porque eles te encontraram. Eles não estão apenas aqui, estão em nós. O Refúgio Verde não é abrigo, é uma fábrica. Eles não querem matar, querem copiar. O som parou. A criatura central se aproximou, devagar, olhos fixos em mim. E então, falou. Você é compatível. A voz ecoou dentro de mim como um veneno. Eles não estavam nos destruindo, estavam nos escolhendo para se tornarem nós. E foi nesse momento que eu entendi. O Refúgio Verde não era o fim, era o começo, o início da conversão. De humanos em algo novo, algo híbrido, algo controlável. Fui tomado por uma fúria que não cabia no peito. Avancei contra o campo. Doía, como atravessar ácido com a pele nua. Mas consegui. Acertei o cubo negro com a barra de ferro. Ele estilhaçou. O campo caiu. Benny correu. Sarah puxou Ortiz, ferido. E eu fiquei. A criatura saltou sobre mim. Nos engalfinhamos. Ela não sangrava, mas sofria. Senti seus ossos quebrando sob meus golpes. Senti minha mão rasgar, mas continuei. Até que ela apagou. Silêncio. A outra criatura recuou. A terceira sumiu. Eu caí de joelhos. Benny voltou, chorando. Jairo. Sarah me segurou. Ortiz estava vivo. Ferido, mas vivo. Temos que continuar. Sussurrei. Agora mais do que nunca. A entrada do Refúgio Verde surgiu entre arbustos e entulho. Um portão metálico com símbolos desconhecidos. Um scanner de retina quebrado. Ortiz digitou uma sequência. O portão abriu com um gemido rouco. Lá dentro, escuridão. Mas diferente da escuridão comum. Era uma ausência de tudo. Entramos. Corredores limpos. Luzes acesas. Frio artificial. Pessoas. Calmas demais. Vestiam roupas brancas. Falavam baixo. Sorridentes. Mas os olhos estavam vazios. Um homem nos recebeu. Bem-vindos. Sabíamos que chegariam. Venham. A avaliação começará em breve. Avaliação? Perguntei. Ele sorriu. Mas era um sorriso programado. Vocês são especiais. A resistência está em vocês. E queremos isso. Sarah segurou minha mão. Isso aqui é uma prisão. Ela sussurrou.
Eles estão usando pessoas como cobaias. Não, respondi. Estão nos estudando para replicar. E então vi, na parede lateral, uma janela. Do outro lado, réplicas. Cópias perfeitas de humanos, presos em cápsulas. Um deles era eu. Mesmo rosto, mesmo corpo, mas os olhos, sem alma. Foi o suficiente. Gritei, ataquei o painel, soei o alarme, luzes vermelhas, correria, confusão. Segurei Benny e Sarah. Corram. Agora. Ortiz ficou, se sacrificou. Ativou uma granada de pulso. Explodiu o corredor. Saímos pelos fundos, escalamos, corremos, sangrando, gritando. As criaturas vieram, mas estavam feridas. O sistema estava caindo. E então, uma voz no rádio. Shade. Vocês viram? Sabem agora. A colmeia zero ainda pulsa. O que vocês fizeram hoje? Mudou tudo. Paramos no topo de uma colina. A cidade à distância. A noite caiu. As naves paradas. A lua coberta por sombras. Sarah se virou para mim. O que vem agora? Eu respirei fundo. Olhei para o céu. Pro nada. Pro tudo. O próximo round. Ainda estou vivo. Não sei por quanto tempo. Não sei se isso é sorte ou punição. Mas estou aqui. E isso tem que significar alguma coisa. Desde o primeiro golpe que levei num ringue, me ensinaram a levantar. Não importa o tamanho da dor, a força da queda, ou a voz do juiz dizendo que é hora de parar. Se você ainda pode respirar, você ainda pode lutar. E é isso que restou agora. Fôlego e luta. Estamos escondidos numa espécie de depósito abandonado. Antigo centro de reciclagem, nas margens da cidade. Frio, úmido, silencioso. Perfeito. O rádio ainda funciona. Shade continua mandando sinais. Fragmentos de mensagens, coordenadas, alertas. Outros nomes foram citados. Rafa, Amanda, Eleanor, Ed. Eles existem. Eles resistem. E isso me dá força. Sarah dorme do meu lado, exausta. Mesmo ferida, ela não parou de ajudar. Benny está mais calmo, finalmente. Escreve num caderno velho que encontramos. Desenha os rostos dos que perdemos. Diz que não quer esquecer ninguém. Eu também não quero. A cidade lá fora está silenciosa, mas não o silêncio da destruição. É um novo silêncio, como se os invasores estivessem esperando. Shade disse que a colmeia zero ainda pulsa, que o refúgio verde era só uma extensão do verdadeiro experimento, que o que enfrentamos lá foi só uma fração. E eu acredito, porque vi com meus próprios olhos. Vi meu reflexo sem alma preso numa cápsula. Vi a substituição em andamento. Eles não querem nos exterminar. Eles querem nos tornar deles. Corpos humanos, comandos alienígenas, e uma programação que começa com a perda do medo e termina na perda da vontade. Eu não sei se sou herói. Provavelmente não. Só sei bater forte, aguentar porrada e proteger quem tá do meu lado. Mas talvez isso já seja mais do que o suficiente. Hoje de manhã Benny me perguntou: Jairo, quando tudo isso acabar, quem a gente vai ser? Pensei por alguns segundos antes de responder. Seremos quem escolhemos ser. Mesmo se o mundo for outro. Ele sorriu e continuou desenhando. Essa luta ainda está longe do fim, mas agora não estamos mais sozinhos. Outros estão lá fora, se movendo, se conectando, e pela primeira vez desde o início, eu acredito que podemos vencer, não com força, mas com coragem, com memória, com tudo que eles não conseguem replicar. Humanidade. Se você estiver ouvindo isso, se encontrar esse gravador, esse caderno, esse nome escrito numa parede, Jairo Sumbi Oliveira, saiba que lutei até o fim, e que ainda estou lutando, porque enquanto existir um único coração batendo contra esse silêncio, a Terra ainda não perdeu. Eles não vieram apenas destruir, vieram decidir quem merece ficar. Então deixem eles verem que a gente não desiste fácil, que há mais força em um sobrevivente do que em 1000 máquinas perfeitas. A próxima luta começa ao amanhecer.